E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre ritmo. Vamos só relembrar um pouquinho. Ritmo, todo acontecimento repetitivo que ocorre em um intervalo regular de tempo. E aí nós demos vários exemplos de ritmo na nossa aula. Batimento cardíaco, ritmo respiratório, ritmos que são fora do nosso corpo, como o ritmo musical, por exemplo. Vários exemplos de ritmo. E também falamos do ritmo cíclico e acíclico. O cíclico, quando o gesto realizado se repete sucessivamente, ou seja, ele é contínuo. Então nós demos aqui o exemplo das corridas de bicicleta, corridas, né, a pé, são exemplos de ritmo cíclico. O movimento se repete. Você pode aumentar o ritmo, você pode diminuir o ritmo, você pode acelerar, desacelerar, mas o movimento se repete. O movimento, ele é praticamente o mesmo. Acíclico, quando ocorre uma acentuação rítmica e uma finalização. Você tem uma mudança na maneira de se movimentar. O mesmo movimento não se repete sucessivamente. Na verdade, dá até pra gente considerar assim, não tem a ver com ritmo, porque é um movimento repetitivo, um acontecimento que se repete, mas você está envolvido no ritmo do jogo, e aí você tem que dar uma mudança ali de movimento para poder sair de determinada situação. Então, também é considerado. A cronobiologia, vamos ver ela aqui, ó. Cadê o nosso caderno do aluno aqui? Aqui, a cronobiologia. Isto. Tá aqui, ó. Na página 131, cronobiologia. Isto é, a ciência que estuda a verificação dos fenômenos biológicos temporais. O ritmo é dividido em endógeno, que recebe a influência do próprio corpo, então o nosso próprio corpo influencia, como a menstruação, o sono, e o exógeno, que recebe a influência de algo externo, como a temperatura, né, a luz, a alimentação. Se bem que a alimentação, depois ela vai cair no endógeno, porque o tempo de digestão nosso é nosso, né? Tem que ficar atento com isso aí. O desempenho esportivo pode ficar comprometido na medida que o ritmo do indivíduo não é respeitado. Uma noite mal dormida ou comer demasiadamente antes de praticar uma atividade física, não precisa nem ser demasiado, viu? Pode ser antes de fazer a atividade física, pode ser prejudicial. Comer em demasia vai afetar. Então você vê, é uma mistura do endógeno, que é do exógeno, que está vindo de fora, com o endógeno seu, que é o seu ritmo de digestão. São exemplos que influenciam de influências que modificam o ritmo biológico. Então, responda, qual é o assunto do texto? Então, pessoal, aqui estava pedindo o seguinte, ó, para vocês construírem um texto, lembra da aula passada para pesquisar os hormônios, o GH, a melatonina? Eu pedi para vocês não fazerem, porque era um assunto muito complexo. Então não é esse texto, eles vão ficar só com esse texto aqui, ó, com esse textinho aqui, ó, só esse daqui. Então, qual é o assunto do texto? Qual é a finalidade do texto? Qual é a relação entre o gráfico e o texto? Então, vamos ver as duas primeiras questões aqui, ó. Qual é o assunto do texto? Onde estamos aqui? Os ritmos biológicos, internos e externos, que influenciam o nosso organismo, certo? Esse daí é o assunto, né, do texto. Qual é a finalidade do texto? Mostrar para nós as definições de cronobiologia, endógeno, exógeno e comentar a influência que o indivíduo pode sofrer quando não se respeita esses ritmos biológicos. Beleza? Tranquilidade. Aí a terceira aqui, pessoal, está falando aqui, ó, qual é a relação entre o gráfico e o texto? Olha o gráfico aqui de novo. Então lá nós estamos falando dos ritmos, endógeno, exógeno, certo? Exógeno, não é exógeno, exógeno. Então, vamos relembrar aqui o gráfico, ó. O GH, está aqui em azul, ó. O GH. À noite, vai amanhecendo, ele vai sofrendo uma queda. Ele sofre uma queda. Essa queda dele, aí tem que ter estudado ele. É por causa da luz ou é porque você acordou? Certo? Eu acho que é porque acordou. Aí você pesquisou, você sabe. O cortisol. Olha o cortisol aqui, ó. O cortisol, ele dá um pico de subida aqui durante o dia, ó, durante o dia, na parte da manhã, acreditamos. Depois ele tem uma queda aqui no meio do dia, depois uma queda mais acentuada até já à noite. Beleza? E vamos tirar aqui um pouquinho. Aí, melhor. Opa! Melatonina, a melatonina aqui em verde, ó, o dela é parecido com o GH, ó.
você tem uma queda aqui no fim da noite, começo do dia, durante o dia ela se mantém e vai terminando o dia, ela vai subindo aqui, beleza? E a temperatura corporal, ó, sobe durante o dia e depois tem uma quedinha à noite. Essa aqui é uma diferença muito que a gente não sabe o que é essa diferença aqui. Esse é um problema desse gráfico, né? Às vezes é meio grau só. Às vezes não, são coisas diferentes com um gráfico junto aí. Outra coisa, você tem 2 noites e 3 partes do dia aqui. Nas ciências que eu saiba, pelo menos, é 12 horas noturnas, 12 horas diurnas, né? Então, fazer um gráfico mais caprichadinho aí pro ano que vem vai ser melhor, viu? Muito bem. Então vamos continuar lá. Opa, é aqui mesmo, vamos continuar aqui com o nosso texto. Muito bem. Agora que você já entendeu que o ritmo também interfere em nosso organismo, vamos realizar uma atividade para classificar as situações a seguir em ritmos endógenos e exógenos. Olha o que está pedindo aqui, ó. Para classificar em ritmos endógenos ou exógenos e justificar sua resposta. Certo? Então vamos lá. Dia 15 de novembro, uma equipe de futebol do Rio de Janeiro vai representar o Brasil em um torneio da Rússia, que está 6 horas de fuso horário à frente da seleção. É endógeno ou é exógeno? É exógeno, exógeno. Vamos pôr o X aqui, ó, no exógeno. Isso, vamos pôr o X no exógeno. Frente em relação ao Brasil. O voo está marcado para um dia antes do jogo, ou seja, 24 horas. 24 horas é exógeno, pronto, fica assim, ó, exógeno. E antes do jogo deve durar 16 horas o voo, pelo amor de Deus, exógeno, 16 horas. 6 das jogadoras titulares estão menstruadas, aqui já é endógeno, aqui já é endógeno. E nessa época lá é inverno, hein? 15 de dezembro, nossa, inverno geladíssimo, exógeno. A previsão é que a chegada do estádio seja cerca de meia hora antes do jogo. Isso é ruim para aquecer, hein? Num frio desse aí, meia hora chegar antes só, é ruim. É ruim. Acaba sendo meia hora antes, exógeno. Onde terão que fazer sua refeição. Oh, não dá, vai fazer a refeição meia hora antes de jogar? Tá maluco, faz a refeição no avião. Né? E 16 horas de voo, você vai ter que comer no avião. Banheiro no avião, certo? Onde terão que fazer, ele vai comer antes do jogo, não dá, vai afetar. Esse aqui, ele é exógeno pela refeição e ele é ao mesmo tempo endógeno, porque a sua digestão é diferente do outro. Então, também tem isso daí, certo? Esses fatores irão afetar o desempenho e o ritmo das atletas? O que vocês acham? Né? Poxa, gente. E um detalhezinho aqui, ó. 16 horas de voo mais o fuso horário. Vamos, cadê o nosso mundão aqui? Então aqui, ó, tá aqui. Brasil maravilhoso aqui, né? Brasília, mas é o mesmo fuso horário do Rio de Janeiro. E tá aqui Moscou, ó, certo? 6 horas de diferença, ó, tá aqui Moscou, ó, 3, certo? Mais 3 e tá aqui o Rio de Janeiro, menos 3, por isso que dá uns 6 horas aí de fuso horário, certo? Só que nós temos quanto? 16 horas de jogo. De voo, 16 horas de voo. Quer dizer, você tem 16 horas de voo mais o fuso horário que é mais 6, 16. Mais 6 são 22 horas de bagunça no nosso organismo, quase um dia. E chega lá, vai meia hora para comer, só meia hora antes do jogo. Nossa! É uma logística para quebrar, né? Não quer que o time seja campeão em nada. É logística do fracasso isso aí. Né? Só uma Nossa, apagou! Não, volta aqui. Aqui. Ritmo, continuação. Opa, não é esse não. Acontece, gente, acontece. É a produção. Cadê aqui, ó? Pronto. Volta aí. Voltamos. Para hoje. Isso aí, beleza. Então, esses fatores vão indicar, afetar o desempenho e o ritmo das atletas. O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Então vamos refletir aí, certo? O próximo aqui. Uma equipe masculina de ginástica artística irá participar nesse ano da FIG World Challenge Cup. Ela será promovida pela Confederação Internacional de Ginástica em março, na cidade de Melbourne, Austrália. Vamos voltar lá no mapa? Adoro esse mapa, adoro o mapa, gente. É tão legal, né? Ver o mundão. Olha aqui Melbourne. Olha Melbourne aqui. Olha o Brasilzão aqui, ó. Brasília com o horário lá
O rio, nós vamos falar que é o rio. Tá aqui, ó, 3, que o nosso é 3, certo? Aqui, ó, menos 3. E aqui, queridos, ó, cadê aqui, ó, Melbourne? Segue aqui, ó. Segue. 10. 10 e 3 ali. Você vai vir pra cá. Então soma tudo. Vocês estudaram isso aí, né? Fuso horário em geografia, né? Então são 13 horas de diferença. Só de fuso horário. Lá não fala nada do voo, né? Vamos ver. Não fala nada do voo lá. Vamos voltar aqui, cadê? Aqui, ó. Opa. Em Melbourne, Austrália, cujo verão é um dos mais quentes. Então você já tem uma coisa aqui, ó. Então o que nós temos que pôr aqui? Endógeno e exógeno. Vamos lá. Então, pelo calor. O calor em março, o verão é quente, então ele é exógeno. Em Melbourne, Austrália, a distância ela é exógena também. Porque você vai ter o voo, tem jeito. Já os atletas que treinam na cidade de Petrópolis estão acostumados com um clima frio. É para quebrar os caras, né? Põe os caras para treinar no calor, né, meu? Para depois viajar. Pelo amor de Deus, exógeno aqui também. Na chegada da equipe no hotel de destino, alguns atletas adquiriram resfriados e alergias. Endógeno, porque aí é pessoal, né? O que acontece? Você está num clima muito frio e muda muito quente, ou muito quente e muda muito frio, a nossa resistência cai, nosso metabolismo muda, e isso acaba afetando a nossa resistência biológica. Então pode ter um resfriadinho e uma alergia. Como esses fatores irão afetar o desempenho e o ritmo dos atletas? Pessoal, afetou sono, afetou sistema imunológico, vai afetar desempenho, vai afetar o ritmo. E aí vocês pensem e respondam aí, beleza? Vamos para a próxima atividade aqui. Aí, atividade 3, vamos praticar. Agora você vai identificar na prática os movimentos mais requisitados durante uma atividade física. Não estamos fazendo atividade física, nós vamos fazer aqui no modelo, né? Antes da Covid, né? Antes da Covid foi feito o caderno do aluno, tem que ter tranquilidade. Em grupos, faça as observações e registros dos movimentos cíclicos e acíclicos, presentes em algumas atividades físicas praticadas na aula. Vamos trabalhar com a imaginação aqui. Pode ser uma situação de jogo, ginástica, dança ou esporte. Após a prática, socialize com seus colegas o seu registro para cada movimento identificado. O ideal é que você observe as diversas variações de ritmos aprendidas nas atividades anteriores. Segue abaixo uma tabela para auxiliar seu registro. Uma tabela de exemplo, certo? Para auxiliar. O que é auxiliar? Auxiliar é ajudar. Então vocês que fizeram essa tabela aí, dá uma remodelada nela para realmente auxiliar o aluno, né? Porque, olha aí, ó, aqui a tabela. Muito bem, pessoal. Ó, nós temos situações de jogo, cíclico, acíclico. Quais são as variações de ritmos encontradas? Forte, fraca, longa, curta, suave. Ó, pera um pouquinho aí. Então é o seguinte. Variação de ritmo forte, sim. Fraca, sim. Longo e curto é movimento. Suave, intenso, baixo e alto tem a ver com dimensão. Altura, largura, profundidade e tempo. Espaço-tempo. Então baixo e alto aí tem a ver com a dimensão da altura. Moderado, tá certo, porque você pode ser suave, você pode ser intenso, você pode ser moderado, pausado, sem interrupções e contínuo. Ô meu querido, se ele é sem interrupções, ele é contínuo, ou não. Talvez eu esteja errado, tomara que eu esteja errado, né? Eu vou estar ensinando vocês errado. Sem interrupções contínuo, mas tudo bem, dá uma caprichadinha aí pro ano que vem, para não confundir a mim, né? Bom, situações de jogo. O vôlei, o bloqueio, é cíclico ou é acíclico? Você sobe e bloqueia. Ele é acíclico. Nossa, mas ficou ruim demais. Aqui, mais outro. Ô Jesus. Aí, ele é acíclico. A cortada, acíclica. O saque, acíclico. Levantamento, acíclico. Manchete, acíclico. Toque, acíclico. Pô, no voleibol você só toca na bola uma vez. Depois tocar, depois que outro jogador tocar. Então você não vai ficar tocando várias vezes. Então tudo isso aí é acíclico. Tudo isso daí é acíclico. E aí você vai ver se é
suave, intenso, baixo, alto, moderado, você vai ver qual que é, certo? Por exemplo, o bloqueio você tem que subir com força. A cortada você tem que subir na maioria das vezes com força, depois qualquer coisa vai um jeitinho. O saque, depende, você vai socar colocado, então aí você vai colocar, né? Como é que tem que ser o bloqueio? O bloqueio, ele tem que ser intenso. Você vai pôr aí, divide aqui, ó. Vai pôr aí, ele tem que ser intenso. Aí você escreve, ele tem que ser intenso, né? A cortada, se possível, intensa também, mas ela pode ser moderada. Posso jogar por cima. Mas aí não vai ser cortada, vai ser uma largadinha. Tem isso também. O saque pode ser moderado, pode ser intenso, pode ser suave, pode ser colocado. Então depende. O levantamento, ele pode ser rápido, ele pode ser lento, depende do ritmo que eu quero dar no jogo, certo? A manchete depende da bola, então aí você vai verificar aqui e colocar. O basquete, mesma coisa, pessoal, o arremesso. Quantas vezes você arremessa? Você arremessa só quando você tem uma bola na mão, né? Senão você não arremessa. Então, ele é acíclico. Lançamento é acíclico. Enterrada é acíclico, você tem uma bola só. O drible no basquete é bater bola. Esse pode ser cíclico. Certo? A finta não. Fintar, aí ele é acíclico. Corta-luz, que é o bloqueio de corpo, acíclico. Defesa, a defesa pode ser cíclica, certo? E intensa. Intensa. Defesa tem que ser intensa. Não tem defesa molezinha não. Contra-ataque. O contra-ataque ele é acíclico e ele também tem que ser intenso. Também tem que ser intenso, certo? Aí você vai colocando aqui. Beleza? Façam do handball, essa análise. Façam do futsal, essa análise. A luta, pessoal, a luta é toda cíclica. Ela tem um ritmo geral, certo? Beleza, mas ela é cíclica. A dança, pessoal, a dança muita gente se engana. A dança, o equilíbrio, ele é cíclico. O equilíbrio é cíclico. Você vai desequilibrar, você vai cair. Ele tem que ser cíclico. O giro é acíclico, salto, acrobacia. A dança é suave. Mentira. Você fica vendo as bailarinas lá, dando risada, dando um sorriso bonito. Dando risada não, né? Dando um sorriso. Pensa vê o esforço que elas fazem. Nossa, é demais. Dança é coisa intensa, gente. Sério. Aí você vai ver, conforme o giro, conforme o salto, conforme a acrobacia, você vai fazer uma análise aí. Beleza? Pessoal, atividade 4, 5, 6, 7, 8... Atividade 4. Vamos deixar para a próxima aula, senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá certo? Beleza, então. Pensem aí nas respostas. E tem atividade para vocês fazerem lá no Drive e no Google Sala de Aula, tá bom? Um abração para vocês. Lá no Centro de Mídias, hein? Até a próxima, pessoal. Se eu pausar aqui, né? Mas o que está acontecendo? Aí, agora sim, até a próxima.